127. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e do fruto do ventre o seu galardão, com flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha só que interessante o que o Senhor me revelou na tarde de hoje, que muitas das vezes a nossa casa, ela pode ser um pedacinho do céu ou um pedacinho, eu falo que é um pedação do inferno, né? Um pedacinho do céu ou um pedação do inferno. E nós sabemos que quando nós queremos ver um resultado satisfatório na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família, nós temos que buscar por uma mudança, e uma mudança que nós sabemos que é só o Senhor Jesus que pode fazer, que pode trazer, que pode mudar. Aí eu coloquei algo aqui. Como você vê a sua casa hoje? Como você imagina a sua casa hoje? Como está a sua casa hoje? De que maneira está a sua casa hoje? A sua casa é um jardim deserto? A sua casa é um lugar de bênção ou um lugar de maldição? A sua casa é um lugar de vida ou um lugar de morte? A sua casa é um lugar de paz ou um lugar de guerra? Então, olha que interessante. E isso tudo somos nós que podemos fazer acontecer o que, pastor? A nossa casa pode sim ser um pedacinho do céu e ter a paz sim merecida, que nós queremos ter paz, nós gostamos de ter paz, mas só que o diabo, ele é tão sujo, que ele não quer ver a sua paz, ele não quer ver a sua alegria, mas ele se alegra em ver, sabe, uma casa em desordem, uma casa em bagunça, uma casa onde não tem paz, onde não tem vida. Eu quero dizer para vocês algo muito interessante. Uma certa vez uma professora estava dando aula e ela perguntou para os seus alunos: quem pode me dizer aonde fica o inferno? E um garoto levantou da cadeira e ele disse: professora, eu posso dizer aonde é o inferno. E a professora olhou para o garoto: você sabe onde é o inferno? Ele disse: eu sei. Um garoto de 12 anos: eu sei onde é o inferno. Ela disse: então nos conte onde é o inferno. O inferno é na minha casa. Professor, o inferno é na minha casa. Sabe por que o inferno é na minha casa, professora? Porque eu tenho um pai que ele bebe muito, e ele chega em casa, professora, ele espanca minha mãe, ele judia muito dela, ele machuca muito a minha mãe. E como se não bastasse, professora, a gente tem que se levantar se a gente estiver dormindo. Quando ele está espancando a minha mãe, a gente tem que sair de casa, porque se a gente não sair de casa, ele também vai nos espancar, ele também nos bate. Ele machuca muito a minha mãe, machuca muita gente. Então, pastora, eu sei te informar aonde é o inferno. A senhora quer o endereço do inferno? Eu posso te dizer com toda certeza. Eu posso te dar o endereço do inferno. Você quer o endereço do inferno? E ali passou um tempo. E esse tempo eu digo que é o tempo que muitos nos dias de hoje vêm vivendo. Muitas pessoas vêm vivendo, vêm passando por essa situação de o próprio inferno ser dentro da sua casa, aonde os pais é espelho dos filhos, aonde o que nós fazemos
é o que nossos filhos amanhã vão fazer, vão se espelhar. Peraí, o meu pai é um grande homem de Deus, eu quero ser igual ao meu pai. A minha mãe é uma mulher honesta, digna, eu quero ser igual à minha mãe. E o mais interessante, a minha filha fala isso, eu quero ser igual à minha mãe. E o meu garoto fala, eu quero ser igual ao meu pai. Só que um dia, eu ouvi da boca do meu filho, eu não era cristão, eu fazia muita coisa errada. E o meu filho um dia chegou e disse para mim, pai, quando eu crescer eu quero ser igual a você, malvado, quero ser bravo igual você, pai. E eu olhei para o meu filho pequeno, e aquilo entrou dentro de mim. Mas ainda aquilo não bastou, não deu aquele impacto da mudança, deu um impacto na hora, porque eu estava gerando um filho que iria ser talvez até pior do que a mim mesmo, por aquilo que eu estava mostrando para ele. Então, o que eu quero dizer para você, que a sua casa ela pode ser um pedaço do céu? Sim, pode. Mas ela pode ser sim o próprio inferno. Por conta do quê? Por conta do que você vem fazendo e trazendo para dentro da sua casa. Por conta do que você é dentro da sua casa, você mesmo pode dizer para você, pastor, a minha casa é um pedaço do céu. Ou o contrário, pastor, a minha casa é o próprio inferno, porque eu faço da minha casa o próprio inferno. Então dentro da minha casa hoje não tem paz, não tem alegria. Quantas famílias nós vemos hoje, e eu falo que até mesmo dentro da igreja, cristão, dentro da igreja que não tem o hábito, sabe do quê? De sentar na hora de uma mesa, na hora de um café da manhã, sentar na mesa e reunir os seus filhos, sua esposa. Tudo bem que às vezes o pai trabalha, sai mais cedo, não dá, mas num domingo, num sábado, num feriado, por conta de já não ter o hábito de se assentar à mesa para fazer uma refeição, então vai virando hábito, vai virando aquela mania, aonde você não consegue sentar para ver um momento de paz, um momento de alegria, até mesmo na hora de fazer uma refeição. E eu digo para vocês que hoje na minha casa, para se tomar café temos que sentar à mesa, para almoçar temos que se sentar à mesa, para jantar temos que todos sentar à mesa. Olha só, o que nós venhamos ensinando dentro da nossa casa é o que os pais têm que ensinar desde pequeno aos seus filhos, porque quando eles crescerem, é a herança que nós pais estamos deixando para eles, uma educação e uma vida de qualidade, uma vida que eles vão poder olhar para trás e dizer, tudo que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, eu aprendi a honrar o meu pai e a minha mãe, e a ser um grande homem como o meu pai foi, e me ensinou a ser um grande homem de Deus. E hoje, o que nós vemos muito acontecer dentro de famílias cristãs que não estão nem aí para ensinar o bom caminho ao seu filho, famílias cristãs que não estão nem aí com os bons exemplos e os bons costumes dentro da sua casa. É muito ao contrário, nós estamos vendo famílias cristãs sendo atormentadas, e nós podemos ver que a casa de um cristão hoje não é um pedacinho do céu, mas é um pedação do inferno dentro da sua casa. Por conta do quê? Por conta do que nós somos, por conta do que nós mesmos estamos gerando dentro da nossa casa. Então o que eu quero dizer para você, voltando na história do garoto, passou-se 6 meses, na mesma aula, a professora fez outra pergunta. Quem aqui pode me dizer ou conhece aonde é o céu? Aí aquele garoto, o mesmo garoto, se levantou e disse, opa, pastora, o pastor, ó, está olhando para mim, eu fico pensando nela. Professora, eu posso dizer onde é o céu? Ela, é? Sim, o céu é na minha casa. Ela falou, mas, ops,
6 meses era o inferno? Como assim? Não, eu vou explicar. Porque hoje eu posso dizer que o céu é na minha casa. Sabe por quê, professora? Porque há 4 meses passaram na porta da minha casa um casal de missionários. E ali eles bateram na porta da minha casa e chamaram meu pai e a minha mãe. E ali eles começaram a ministrar uma mensagem de amor, de alegria, de paz. E eles perguntaram ao meu pai e à minha mãe se eles queriam abraçar aquela mensagem, porque aquela mensagem iria mudar a história da vida do meu pai e da minha mãe. E ali eu estava ouvindo aquele casal abençoado falando para o meu pai que Jesus mudava, que Jesus operava, que Jesus salvava e que Jesus era o próprio pedacinho do céu. E o meu pai, de imediato, professora, ele disse para aquele casal: eu quero conhecer o pedaço do céu que vocês estão me dizendo. Eu quero saber quem é esse Jesus que pode entrar na minha casa e mudar a minha situação, porque a minha casa é o próprio inferno. Disso eu sei e tenho consciência disso. E a professora olhou para aquele garoto e disse: você agora está vivendo tudo isso? Sim. A senhora quer o endereço do céu? Eu posso dar o endereço do céu para a senhora. O endereço do céu, professora, é a minha casa. Pode ir na minha casa, professora, hoje, porque hoje o próprio Senhor Jesus, ele começou a entrar dentro da minha casa e o inferno começou a sair, porque a Bíblia diz que onde a luz está, as trevas não podem ficar. Aonde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Olha só, um garoto que um dia viveu anos atormentado pelas trevas, começou a ter uma vida nova, uma vida de qualidade, uma vida de esperança. Aí o que ele disse mais ainda para a professora, porque dentro dele, ele não se aguentava de tanta alegria, e ele disse: professora, eu quero dizer mais para a senhora, porque o que eu vivi, eu relatei aqui de mal, agora eu quero relatar o que eu estou vivendo de bom. E a professora disse: pois conte para nós, que nós queremos ouvir. A sala inteira quer te ouvir. Diga para nós o que está acontecendo de bom lá no pedacinho do céu. Pois bem, professor, eu quero dizer para a senhora, eu quero dizer uma coisa. Hoje o meu pai chega, professora, ele chega e beija a minha mãe. Hoje o meu pai chega em casa, professora, hoje ele traz o pão para dentro de casa. Hoje, professor, eu quero dizer para a senhora que o meu pai disse para mim que ele me ama tanto e que quando eu crescer, que eu seja igual a ele. Porque hoje, professora, o meu pai anda nos caminhos do Senhor. Hoje o meu pai é um homem de Deus. Hoje o meu pai serve a Deus. Hoje o meu pai, professora, ele me ensina a ler a palavra de Deus, a palavra que está mudando a nossa casa e pode mudar a sua casa também. Mas para isso acontecer, professora, vocês precisam abrir o portão da sua casa. Meu Deus. Foi assim que o meu pai fez. Quando aquele casal abençoado, enviado por Jesus, bateu na porta da minha casa e eles disseram: abre o portão para que nós possamos entrar e ter um momento de palavra. E o meu pai, sem pensar 2 vezes, professora, ele abriu o portão do quintal da minha casa e aquele casal cheio de luz entrou dentro da minha casa, e ali começou uma nova história, começou uma mudança de vida, começou algo novo, a qual eu nunca tinha pensado, nunca tinha sonhado em viver. E hoje nós nos sentamos à mesa, uma família que era destruída, uma família que era toda bagunçada. Quando meu pai chegava, tinha que sair correndo. Hoje o maior prazer é quando meu pai chega em casa, porque ele chega com pão quentinho, gostoso, professora, e coloca na nossa mesa, e chama os irmãos, e diz: meus filhos abençoados, é momento do café na mesa. Todos se assente à mesa, para que nós possamos tomar um bom café. Olha que coisa interessante.